E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Isidio, professor aqui do curso Seju Norte, e hoje eu estou trazendo para vocês uma ótima dica sobre a parte de teoria geral do crime, tá bom? Bem, a partir de agora a gente vai dar uma analisada na parte inicial, na parte introdutória da teoria geral do crime, e obviamente a gente vai começar com a parte de conceito de crime. Bem, como a gente sabe, o conceito de crime dentro do direito penal, ele pode ser analisado por várias perspectivas. Na verdade, se você analisar o crime e se você for querer dar alguma resposta sobre o que vem a ser o conceito do crime, com certeza a sua resposta vai estar correta. Só que a gente precisa tentar organizar essas mais variadas formas de se conceituar o crime dentro de alguns aspectos que já são apresentados pela doutrina e que, obviamente, sempre caem em prova de concurso. Basicamente, a gente pode conceituar um crime sob três, como é que nós podemos dizer assim, ângulos de análise. Então, eu posso ter o crime sob a perspectiva formal, análise do conceito material e, por fim, o conceito analítico, que é onde a gente vai se debruçar um pouco mais e onde a gente tem uma gama de informação muito maior. Porém, a gente já inicia pelo conceito formal de crime, tudo bem? Olha só, o conceito formal de crime, ele tem basicamente dois objetivos básicos, tá bom? A primeira coisa que eu preciso observar é que o conceito formal de crime ele foi criado para que eu possa fazer a diferenciação entre o que vem a ser um comportamento criminoso e os demais ilícitos penais existentes no nosso ordenamento jurídico. Isso remete muito ao princípio da fragmentariedade do direito penal. Presta atenção rapidinho. Imagine, por exemplo, que dentro do nosso vasto ordenamento jurídico existam diversos bens jurídicos que são protegidos, que são tutelados pelos mais variados ramos do direito. Exemplo, existem os bens jurídicos que são tutelados pelo direito administrativo. Existem os bens jurídicos tutelados pelo direito do trabalho, os direitos trabalhistas, pelo direito previdenciário, pelo direito tributário e assim por diante. E o direito penal também possui os seus bens jurídicos, onde passa a ser sua responsabilidade a proteção desses bens jurídicos. O princípio da fragmentariedade vai dizer o seguinte: nesse grande universo, onde nós temos vários bens jurídicos, dentro desse mundo, dessa gama, naturalmente, nós vamos ter aqueles bens que são protegidos apenas pelo direito penal. Nesse caso, eu apenas posso considerar como um comportamento criminoso aquelas condutas onde o próprio legislador já definiu que aquele comportamento será considerado um ilícito penal, considerando assim um comportamento criminoso. Então, nesse sentido, eu passo a entender que, pela perspectiva formal, crime é apenas aquele comportamento onde o próprio legislador rotulou, etiquetou e entendeu que aquele comportamento precisa ser entendido como um crime e não apenas como um ilícito administrativo ou como um ilícito do direito civil. Então, nesse caso, eu passo a ter o grupo dos crimes, que passam a ter uma definição específica pela própria lei, uma vez que a gente tem que se submeter ao princípio da legalidade, lá do artigo 1º do Código Penal, tudo bem? A outra análise que a gente faz, ainda dentro do conceito formal, é a consequência jurídica da prática criminosa. Necessariamente, todo crime precisa ter uma punição. É preciso que o indivíduo que praticou o comportamento que é proibido pelo Estado e que esse comportamento é rotulado como uma conduta criminosa, precisa ser submetido a uma sanção penal. E essa sanção penal, ela já precisa necessariamente estar prevista também em lei. Não se esqueça, lá no artigo 1º do Código Penal, nós vamos encontrar o princípio da legalidade penal, onde ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem uma prévia cominação legal. Então grava isso. Pelo conceito formal de crime, eu posso compreender que apenas o legislador, e somente ele, passa a definir que determinados comportamentos terão agora natureza de crime, natureza criminosa. E a outra consequência jurídica é que, em decorrência da prática criminosa, haverá uma repercussão sancionatória sobre aquele que pratica aquele comportamento. Me acompanhe aí, pessoal, no slide, e olha só o que nós temos como conceito da própria doutrina, tá bom? Olha só, o conceito formal visa o etiquetamento
de um determinado comportamento, incluindo esse comportamento no grupo dos ilícitos penais. O conceito de crime resulta da mera subsunção da conduta ao tipo penal e, portanto, considera-se infração penal tudo aquilo que o legislador descreve como tal, pouco importando o seu conteúdo. Então, aqui nós vamos dar uma maior vazão, uma maior importância àquilo que está previsto na lei e, assim, é rotulado como comportamento criminoso. A segunda análise que eu fiz com vocês é com relação à sanção, à punição que deve ser aplicada sobre aquele que pratica o crime. E isso está previsto lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Ele diz o seguinte: de acordo com essa norma, crime é toda infração penal punida com reclusão ou detenção, acompanhada ou não de multa. Claro que nós temos uma pequena exceção, que mora lá no artigo 28, tá bom? Da Lei de Drogas, a Lei 11.343 do ano de 2006. Mas a gente vai analisar isso um pouco mais à frente, tá bom? Vem lá. Pessoal, vamos avançar um pouquinho aqui e a gente passa a analisar agora o conceito material. O conceito material, ele não se preocupa com a definição dada pelo legislador. O conceito material, ele não se preocupa com a sanção, com a punição. E isso são preocupações do conceito formal. O conceito material, ele analisa o crime em sua essência. O que é o crime quando a gente passa a analisar a essência do fato criminoso? Bem, eu posso entender que crime é um comportamento que, de algum modo, ele vai lesionar um bem jurídico ou expor a perigo de lesão. Bens jurídicos estes que são tutelados, protegidos pelo Estado em decorrência de uma tipificação penal anteriormente definida e, consequentemente, definida em lei. Então, nesse caso, o conceito material, ele não se preocupa com a forma, ele não se preocupa com a sanção penal, ele se preocupa com a análise da essência do fato criminoso, que são os comportamentos que colocam em risco e lesionam os bens jurídicos mais importantes pelo Estado. Preste atenção numa coisa interessante, isso já foi cobrado em prova. Quando a gente fala de conceito material de crime, a gente já passa a analisar pela perspectiva da lesividade penal. Preste bem atenção. O direito penal, ele vai ter que reprimir comportamentos que lesionam os bens jurídicos mais importantes no seio social. De modo que o direito penal não se presta, ele não é utilizado, ele não serve para combater comportamentos banais, comportamentos que já podem ser rechaçados, que já podem ser combatidos pelos outros ramos do direito, como existem as sanções no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito trabalhista e assim por diante. Então, o direito penal, como ele detém a estrutura punitiva mais rigorosa, que são as penas de privação da liberdade, ele só pode ser utilizado para combater os comportamentos que violam os bens jurídicos mais significativos, mais importantes para a sociedade. É exatamente essa a ideia acerca do princípio da lesividade. Tudo bem? Então, cuidado aí com essa ideia sobre a essência do comportamento criminoso que é trazida pelo conceito material. Então, vamos lá. Analise agora como é que fica a definição trazida pela doutrina aí no slide. É aquele que busca estabelecer a essência do conceito, isto é, o porquê de determinado fato ser considerado criminoso ou não. Sob esse enfoque, crime pode ser definido como todo fato humano que, propositada de maneira dolosa ou descuidadamente, de maneira culposa, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da coletividade e da pós-social, que são os bens jurídicos mais importantes em que o Estado lança a mão de sua tutela sobre eles. Tudo bem? Bem, pessoal, vamos lá. Avançando comigo mais um pouco, vamos agora analisar o último conceito de crime. Bem, agora a gente não vai mais se preocupar com a definição dada pela lei, ou a análise da consequência da prática criminosa, que seria a sua pena. A gente não analisa mais agora o crime em essência.
a gente passa a analisar o crime em sua estrutura. Então, nesse caso, o conceito analítico de crime, ele se preocupa em apreciar quais são os elementos que compõem, quais são os elementos que montam a estrutura do fato criminoso. Nesse ângulo de análise, a gente passa a verificar que crime pode ser conceituado como fato típico, ilícito e também culpável. Ocorre que, dentro desse debate sobre a definição acerca do conceito analítico, existem várias correntes doutrinárias que se debatem para tentar entender e até mesmo definir qual seria o conceito mais adequado. Basicamente, nós temos a corrente bipartida, que passa a entender que crime é apenas fato típico e também ilicitude. Os tripartidos passam a entender que crime é fato típico, ilícito e culpável. E ainda existe também uma terceira corrente, que ela é muito rechaçada, ela é muito rejeitada pela maioria dos doutrinadores, que são os quadripartidos, que entendem que crime é fato típico, ilícito, culpável e punível. Tudo bem? Pessoal, em que pese esses debates, é importante que a gente passe a entender qual seria a pedra de toque, o elemento fundamental de discussão entre a doutrina bipartida e a doutrina tripartida. Basicamente, os bipartidos entendem que crime é apenas fato típico e ilícito. Tudo bem, mas e a culpabilidade? Pessoal, a culpabilidade, ela não vai integrar o conceito de crime, mas ela ainda mantém a sua extrema importância no sentido de que a culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena. Um fato sem culpabilidade não é necessariamente merecedor de punição por parte do Estado. É por isso que quando a gente estuda o Código Penal, a gente verifica em diversas passagens que o agente que pratica o comportamento sem culpabilidade, ele vai estar isento de pena ou, em algumas situações, terá direito à isenção de pena. Para os tripartidos, eles já passam a entender que a culpabilidade, além de ser um pressuposto de aplicação da pena, é um elemento integrante do conceito de crime. E agora, para que eu tenha um comportamento criminoso, é necessária a presença da culpabilidade. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanhe aqui. Conceito analítico é aquele que busca, sob um prisma jurídico, estabelecer os elementos estruturais do crime. O conceito analítico, por fim, preocupa-se em conhecer, organizar, ordenar e sistematizar os elementos e a estrutura do crime, de modo a permitir uma aplicação racional e uniforme do direito penal. E aqui a gente tem a estrutura básica, onde crime passa a ser fato típico, portador de ilicitude ou ilícito e também culpável ou portador de culpabilidade. Tudo bem? Bem, galera, agora a gente vai começar a analisar como é que funciona a análise dentro de cada um desses elementos que compõem o conceito analítico de crime. E o elemento que eu separei para a gente estudar hoje é o primeiro, é o fato típico. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o elemento do fato típico e começar a destrinchá-lo, observando todos os seus elementos internos. Tudo bem? Olha só o que nós temos aqui. Dentro da ideia de que crime é considerado um fato típico, o próprio fato típico possui 4 elementos internos, sejam eles a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E são esses os elementos que eu vou passar algumas dicas pontuais para os senhores. Ressalte-se que o nosso objetivo aqui não é exaurir, tá bom, o conteúdo, até porque a gente precisaria de muito tempo para isso. Mas o nosso objetivo, sem sombra de dúvidas, é apresentar dicas pontuais que são cobradas em questões de concurso. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente analisa o primeiro elemento do fato típico, é a conduta. Entende-se que a conduta é um comportamento humano, sendo que esse comportamento humano ele pode ser doloso ou culposo, e esse comportamento ele precisa ser voluntário e consciente, dirigido a uma prática criminosa. Só que você não pode esquecer que a conduta ela ainda pode ser praticada por meio de uma ação ou por meio de uma omissão. Então, me acompanhe na leitura do slide. Conduta. Na concepção mais acatada, até o final do século passado, que é a teoria finalista,
A conduta era entendida como ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. E aí a gente passa a analisar quais são as formas de conduta. As formas de conduta podem ser por meio de ação ou por meio de omissão. Na ação, eu tenho os crimes comissivos, onde o indivíduo, através de um comportamento positivo, pratica a conduta criminosa contra uma determinada pessoa. Exemplo, o indivíduo deseja praticar o crime de homicídio contra uma determinada pessoa. Ele pega a arma de fogo e atira contra essa pessoa. Isso é um comportamento positivo, é uma ação. E nesse caso, pessoal, o que dá um pouco mais de trabalho nas provas é a análise do comportamento omissivo, onde os crimes são praticados por meio de uma omissão. E como vocês estão observando aí, eu posso ter essa omissão através de uma conduta negativa, através dos crimes omissivos, sendo que os crimes omissivos podem ser omissivos próprios ou omissivos impróprios, como vocês estão acompanhando aí. Vamos falar rapidamente sobre essa situação, tem muita pegadinha em prova. Se vocês forem analisar, os crimes omissivos próprios são aqueles em que o próprio legislador ele já descreve a omissão no tipo penal. E aí a gente passa a visualizar que esses crimes omissivos próprios, eles têm uma expressão comum, onde o legislador coloca assim, deixar de. O que seria esse deixar de? Deixar de praticar determinado comportamento. Um exemplo interessante para os senhores consultarem nos códigos penais dos senhores. Verifiquem lá o artigo 135 do Código Penal, onde nós temos o crime de omissão de socorro. Claro que existem outros delitos omissivos próprios, mas na omissão de socorro, o próprio legislador já descreve a omissão. E se tal omissão vier a ser praticada pelo agente, o crime já estará ali consumado. Observe uma pequena dica, tá? Os crimes omissivos próprios, eles não admitem tentativa. De modo que se uma pessoa ela precisa do socorro de outra, e esse indivíduo pode prestar o socorro sem colocar a sua vida em risco, ainda que outra pessoa venha e faça o salvamento daquela pessoa, aquele crime de omissão de socorro estará consumado por parte do primeiro, que naturalmente se omitiu quando tinha condições de ajudar aquela pessoa que estava precisando daquele socorro. Tudo bem? Quando a gente fala de crimes omissivos impróprios, eu já passo para um grupo que precisa de uma análise um pouco mais cautelosa. A primeira coisa que eu posso te dizer é que nos crimes omissivos impróprios não há uma definição específica dentro de um artigo penal para cada crime omissivo impróprio. Não, a coisa não funciona assim. Eu quero que os senhores anotem aí a leitura do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, onde a gente encontra a relevância da omissão, sendo que essa omissão ela será penalmente relevante quando o agente ou o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E a própria letra da lei já vai explicar quem é que tem o dever de agir. Ora, ele elenca 3 situações para a gente. Aqueles que, por lei, têm o dever de zelo, de guarda, de proteção em face de uma determinada pessoa. A mãe sobre o seu filho, o salva-vidas sobre o banhista, o policial sobre o cidadão. Uma vez que essas pessoas se omitirem quando tinham condições de agir, até porque o dever já é inerente à sua condição, elas passam a ser responsabilizadas pelo resultado produzido a título de omissão. Imagine a seguinte situação. Salva-vidas, ele vê que o banhista está se afogando. E, consequentemente, aquela pessoa depende do socorro daquele salva-vidas. E, por lei, ele tem a obrigação de fazer o salvamento. E ele tem condições. E ele, obviamente, em decorrência do seu treinamento, deve realizar o salvamento daquele banhista. Ocorre que ele olha a pessoa se afogando, sabe que a pessoa está se afogando, mas ele queda-se inerte e diz o seguinte: não vou salvar essa pessoa não. Ele que deu o jeito para poder se salvar. Ou imagine que ele conheça o banhista que se afoga e diz o seguinte: quer saber? Tomara que essa pessoa se afogue. Se aquela pessoa naturalmente vier a se afogar,
aquele salva-vidas não responde por uma simples omissão de socorro, mas sim pelo crime de homicídio na modalidade omissiva. Daí a ideia de que esses crimes também podem ser chamados de crimes comissivos por omissão. Cuidado com essa expressão que é pegadinha de prova também. A segunda modalidade são aqueles que de outro modo, de outra forma, contraíram a obrigação. Imagina numa relação contratual, onde uma pessoa se compromete em prestar auxílio a outra quando assim necessitar. Ou um segurança que tem um contrato de prestação de serviços para com um empresário ou para com um artista. A terceira situação que nós temos no Código é a hipótese em que o agente, com seu comportamento anterior, cria a situação de perigo, como o cara que coloca fogo em uma residência ou que empurra uma pessoa que não sabe nadar em uma piscina profunda. E eles não prestam o socorro para evitar que essas pessoas venham a morrer. Vão responder por uma simples omissão de socorro? Não. Respondem pelo crime de homicídio na modalidade omissiva. Tudo bem? Pessoal, um pequeno detalhe. Os crimes omissivos impróprios admitem tentativa? Sim, admitem tentativa. Se esse resultado não ocorrer, é possível atribuir a tentativa em decorrência da omissão imprópria dessas pessoinhas que eu descrevi aos senhores. Tudo bem? Bem, avançando um pouco mais, um outro elemento inerente à conduta é a consciência. Para que uma pessoa possa praticar um comportamento criminoso, tendo todos os elementos perfeitos, é preciso que ela tenha consciência do que está fazendo. De modo que se a pessoa estiver em estado de sonambulismo ou sob o efeito de hipnose, se ela vier a agredir alguém, danificar patrimônio de alguém, ela não vai responder por este crime. Tá ok? O último elemento que eu quero apresentar aos senhores é a voluntariedade. É preciso que o comportamento seja voluntário, ou seja, que ele não sofra uma interferência de natureza física externa. E se por um acaso a pessoa sofrer uma interferência física de natureza externa, como por exemplo a hipótese em que a pessoa ela acaba levando a sua mão, os seus punhos no rosto de alguém em decorrência de um ato reflexo, ou em decorrência de uma coação física irresistível. Eu empurro uma pessoa e esta pessoa cai por cima de outra, em que aquele terceiro indivíduo acaba tendo o seu braço quebrado durante a queda. A pessoa que foi empurrada pelo Adriano e caiu por cima da terceira pessoa agiu sem voluntariedade daquele comportamento, sendo então elementos que podem excluir e, na verdade, vão excluir a conduta daquela pessoa. Beleza? Avançando um pouquinho mais, vamos agora analisar o segundo elemento do fato típico, tá? O segundo elemento do fato típico é o resultado. É preciso que aquele crime produza um resultado. Só que cuidado, tá, pessoal? O resultado ele precisa ser analisado em duas perspectivas. Basicamente, nós temos o resultado material ou resultado naturalístico, que vem a ser a modificação no plano real, a modificação no plano dos fatos causada pela conduta. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa foi morta, ela sofreu disparos de armas de fogo e morreu. Qual é o resultado material do crime de homicídio? A morte. A pessoa estava viva, agora não está mais. Qual seria o resultado material do crime de furto? A vítima tinha o bem, agora não tem mais. Então, esse resultado material ele é perceptível ao senso e, naturalmente, é possível constatá-lo por meio da análise direta sobre o fato. Paralelamente a isso, nós vamos ter também o resultado formal. Esse resultado formal, ele passa a ser considerado um resultado jurídico ou um resultado normativo. Essa consequência do crime, ela é indiscutível, é a violação sobre a própria norma. Todo crime, ele é, por sua própria essência, um comportamento ilícito. A ilicitude é um elemento inerente à prática criminosa. Claro, salvo se for praticado em uma causa excludente, mas aí já é outra história. Então, naturalmente, o crime ele vai trazer dois resultados, pelo menos numa perspectiva normal. O resultado material e o resultado jurídico ou resultado normativo.
Tome muito cuidado com uma pegadinha de prova, quer dizer o seguinte: todo crime possui resultado? A primeira coisa que você precisa analisar é qual é o resultado que a questão está querendo saber. Será que a questão está querendo saber o resultado material ou ela está querendo saber o resultado formal? Preste bem atenção. Com relação ao resultado material, os crimes podem ser divididos em 3 modalidades, 3 classificações básicas. Eu posso ter os crimes materiais. O que é um crime material? Crime material é o crime que, para alcançar a sua consumação, ele precisa produzir um resultado material. Qual é o resultado do crime de homicídio? A morte. Então eu posso entender que o crime de homicídio é um crime material. Os crimes formais são aqueles crimes que possuem um resultado material, mas que a ocorrência desse resultado material é dispensável para a consumação daquele crime. Vou te dar um exemplo. O crime de concussão, crime praticado por funcionário público contra a administração pública, lá no artigo 316 do Código Penal. Quando o funcionário público exigir vantagem indevida de um particular, naquele exato momento, o crime vai estar consumado. E se ele chegar a receber a vantagem devida? Isso constituirá mero exaurimento daquele crime. Tudo bem? E nós temos uma terceira classificação, que são os crimes de mera conduta. O crime de mera conduta, ele não possui resultado material. O próprio comportamento por si só já constitui uma conduta criminosa e não haverá a produção de um resultado material. Um exemplo interessante é o crime de invasão de domicílio, lá do artigo 150 do Código Penal. Só estar dentro da casa da pessoa sem autorização dela já é crime, ainda que você não pratique um outro crime, e naturalmente isso já é um comportamento criminoso. Um outro exemplo é o crime de porte ilegal de arma de fogo. Se você estiver portando ilegalmente uma arma de fogo, isso já é considerado crime. Tudo bem, se você pegar a arma para matar uma pessoa, aí isso vai se traduzir no crime de homicídio, tá bom? Então, olha só como eu coloquei a estrutura para os senhores, projetando aí na tela, fica assim. O resultado pode ser analisado em 2 aspectos, o material naturalístico ou o jurídico normativo. Resultado material naturalístico trata-se da modificação no mundo exterior provocada pela conduta. E a classificação fica assim: crimes materiais ou de resultado, crimes formais ou de consumação antecipada, crimes de mera conduta ou de simples atividade. E o resultado jurídico normativo, ele se classifica nos crimes de lesão e crime de perigo, tá bom? Ou crime de ameaça, tá? Assim, pessoal, quando um crime alcançar a produção do seu resultado normativo, do seu resultado jurídico, aquele crime estará ali naquele exato momento trazendo a violação à norma penal. Perfeito? Me acompanhe aí. Avançando um pouquinho mais, nós vamos chegar agora no nexo de causalidade. É um dos temas mais polêmicos, é um dos temas mais complexos dentro ainda da análise do fato típico. Mas basicamente o que vem a ser o nexo de causalidade? Nexo de causalidade nada mais é do que a relação de causa e efeito, de ação e consequência existente entre a conduta e o resultado. Nesse caso, pessoal, nós temos algumas teorias que tentam definir como é que deve ser realizado o estudo com relação a nexo de causalidade. Observe a seguinte situação, tá? Na tela. A relação de causa e efeito existente entre conduta e o resultado. As teorias sobre a relação de causalidade, teoria da condição simples, trata-se daquelas que não fazem qualquer distinção entre os fatores que antecederam o resultado. Como, por exemplo, nós temos aqui a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais, que é exatamente a teoria utilizada em nosso Código Penal. Só tem um pequeno detalhe. A teoria da equivalência dos antecedentes causais é uma teoria que ela analisa todos os fenômenos anteriores à prática criminosa. Só que eu preciso verificar quais seriam os comportamentos que de fato vão trazer a consequência da prática criminosa. Nesse caso, pessoal, existe um grande debate com relação à análise anterior a uma análise pretérita
que poderia vir a fazer uma análise de regresso ao infinito. Exemplo, um criminoso matou um cidadão de bem. Se você for analisar, quais seriam as ações anteriores que desencadearam, de fato, a consequência daquele crime? O fato do criminoso puxar o gatilho da arma e matar aquela pessoa. Se você for fazer a análise do regresso de fatos anteriores a essa prática criminosa, eu poderia até responsabilizar os pais do criminoso porque eles produziram aquele cidadão, porque a mãe deu à luz aquele indivíduo. Então, nesse caso, não faria sentido nenhum responsabilizar os pais do criminoso, até porque isso poderia trazer uma responsabilidade objetiva, o que nós não podemos ter dentro do direito penal, pelo menos em regra, tá bom? Então, nesse caso, essa teoria, ela foi a teoria implementada pelo Código Penal, mas eu preciso fazer a análise do método de exclusão hipotética. Essa análise da exclusão hipotética é o seguinte: eu preciso retirar da situação hipoteticamente, apenas no campo da imaginação, o fenômeno que eu acredito que possa ou não repercutir no resultado criminoso. Se ao eliminar aquela situação, o resultado ainda se mantivesse, o resultado ainda ocorresse, então aquilo não pode ser considerado causa da prática criminosa, porque eu tirei aquele elemento, eu tirei aquela situação e o crime ainda assim ocorreu. Agora, a partir do momento em que eu faço a exclusão hipotética de uma determinada situação e aí o fato criminoso não viesse a ocorrer, então eu posso entender que aquele elemento retirado é a causa da prática criminosa. Tudo bem? Avançando um pouquinho mais, nós passamos agora a analisar, projeta aí na tela, as teorias da condição qualificada ou individualizadoras. Abrange aquelas que dão aos antecedentes diferente hierarquia ou grau de importância. E no caso nós temos a teoria da causalidade adequada. Bem, a teoria da causalidade adequada ela é um pouco mais complexa e a gente vai deixar para estudar isso em um outro momento. Tudo bem? Então, avançando um pouquinho mais, vamos agora para o último elemento dentro do fato típico, que é a tipicidade. A tipicidade, meus amigos, ela também pode ser analisada em duas perspectivas. Nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. Cuidado com isso em questão de prova. Durante muito tempo, se discutiu a ideia de tipicidade apenas pela perspectiva formal. E o que vem a ser a tipicidade formal? Tipicidade formal nada mais é do que a mera subsunção, o simples encaixe entre a conduta praticada e a descrição do tipo penal que é dada pela lei. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Se uma pessoa ela retirar da esfera de proteção de uma outra pessoa uma caneta Bic, uma caneta avaliada em R$2, esse indivíduo ele não vai estar subtraindo uma coisa móvel, alheia para si ou para outrem? Vai. Então, o comportamento que ele praticou se encaixa perfeitamente, se subsume à descrição dada pelo artigo 155 do Código Penal. De modo que, nesse exato momento, formalmente falando, ele praticou o crime de furto. Só que eu tenho uma pergunta para você. Será que o dano causado, a análise total da conduta praticada é suficiente para privar aquele indivíduo da sua liberdade com uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, que é a pena do furto simples? Isso precisa ser levado em consideração. Nesse sentido, a doutrina começa a galgar o objetivo de demonstrar para o Estado e de demonstrar para a sociedade que existem comportamentos que não lesionam efetivamente bens jurídicos a ponto de provocar a ação repressiva do Estado. Desse modo, nasce a análise sobre a tipicidade material daquele comportamento. E agora, a gente passa a apreciar a relevância jurídica daquela ação perante o ordenamento jurídico. Cuidado que eu não estou falando apenas sobre o valor do bem, mas, como você já sabe, o princípio da insignificância, ele precisa ser analisado com cautela, porque é ele que
que vai fazer com que essa tipicidade material seja afastada. Isso já caiu várias vezes em prova, colocando o princípio da insignificância como uma causa de exclusão da tipicidade material. Só que cuidado, o princípio da insignificância ele é analisado em uma perspectiva muito mais ampla e é preciso que a gente tenha uma aula específica só para tratar acerca do princípio da insignificância. Tudo bem? Então me acompanhe aí, projeta na tela, olha como fica a tipicidade. Conceito. A tipicidade, ao lado da conduta, constitui elemento necessário ao fato típico de qualquer infração penal. A tipicidade pode ser analisada em dois aspectos, o formal e o material. Formal é a relação de subsunção, de adequação entre o fato concreto, que foi a conduta praticada, e o tipo penal, que é a descrição da conduta prevista em lei. E a tipicidade material é a lesão ou perigo de lesão ao bem penalmente tutelado. E é aqui nessa tipicidade material que vai entrar a discussão acerca do princípio da insignificância. Tudo bem? Meus amigos, de posse dessas informações, nós vamos fazer análise de algumas questões que eu separei especificamente sobre a matéria analisada para a gente ver como é que isso aqui pode ser cobrado numa questão de prova. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão diz assim: durante uma tragédia causada pela natureza, Júlio, que caminhava pela rua, é arrastado pela força do vento e acaba se chocando com uma terceira pessoa, que em razão do choque cai de cabeça no chão e vem a falecer. Sobre a consequência jurídica do ocorrido, é correto afirmar que, letra A, a tipicidade do fato restou afastada por ausência de tipicidade formal, apesar de haver conduta por parte de Júlio. Olha aqui para mim. Pessoal, não é possível analisar a ideia de que houve conduta por parte de Júlio. Não é possível dizer que ele praticou um comportamento, que ele praticou uma conduta. Sabe por quê? Porque a ação dele não foi um ato voluntário. Ele sofreu uma interferência externa e essa interferência externa de natureza física acabou fazendo com que ele caísse por cima de outra pessoa e aí sim essa pessoa viesse a se lesionar, como consequência falecer. O que seria totalmente diferente se ele, por suas próprias forças, conseguisse empurrar a pessoa com tamanha força que ela caísse ao chão e assim se lesionasse. Então a letra A está fora. Me acompanhe aqui. Letra B. A tipicidade do fato restou afastada, tendo em vista que não houve conduta penal por parte de Júlio. Essa é a alternativa correta. A conduta de Júlio ela foi afastada em decorrência de um fenômeno alheio à sua vontade. Pode ser considerado um caso fortuito, uma força maior. Mas essa situação acabou fazendo com que ele acabasse caindo em cima daquela pessoa e, inevitavelmente, ocasionasse uma lesão ou, quem sabe, até a morte daquela vítima, como é o caso da nossa questão. Então, já fique aí com a letra B de bola na primeira questão. Letra C. O fato é típico, ilícito e culpável, mas Júlio será isento de pena em razão da ausência de conduta. Pessoal, o fato não é típico. A partir do momento que eu retiro a conduta de Júlio, uma vez que o comportamento dele não é um ato voluntário, naturalmente o fato passa a ser atípico. Um outro errinho também interessante. Ele não pode dizer que o comportamento é culpável e ainda assim isentar alguém de pena. Se o indivíduo estará isento de pena, automaticamente a culpabilidade foi afastada. Mas isso a gente vai ver em uma outra aula. Letra D de dado. A conduta praticada por Júlio, apesar de típica e ilícita, não é culpável, devendo esse ser absolvido. Mais uma vez, o comportamento de Júlio é atípico por ausência de voluntariedade. Mais uma vez, a letra E de elefante. A conduta praticada por Júlio, apesar de típica, não é ilícita. Pessoal, a gente não está diante, nós não estamos diante de nenhuma excludente de ilicitude, tá? A ilicitude nem é discutida aqui. Então, na verdade, o que vai prevalecer é a atipicidade do fato. Tudo bem? Então, você fica aí com a letra B de bola nessa questão. Vamos agora para a segunda questão. Olha só o que ela diz. Assinale a alternativa correta.
no crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, inexiste o dever jurídico de agir, não respondendo o omitente pelo resultado, mas pela própria prática da conduta omissiva, podendo ser citado, por exemplo, o crime de omissão de socorro. Já no crime omissivo próprio, o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Letra A, totalmente equivocada. Existem vários equívocos nessa questão. Analise com calma. Olha o que ele diz lá na letra A, logo no início. No crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, inexiste o dever jurídico de agir. Está errado. A própria letra da lei diz no artigo 13, parágrafo 2º, no Código Penal, que nas hipóteses em que o agente devia e podia agir. Só um cuidado, tá? A expressão devia é o dever legal, que se inclui para as pessoas que estão ali descritas nos dispositivos do parágrafo 2º. Quando ele fala e podia, não é no sentido de faculdade, mas sim no sentido de ter condições de evitar a produção do resultado. Então, essa primeira parte já está errada. Continuando. Não respondendo o omitente pelo resultado, mas pela própria prática da conduta omissiva. Essa ideia de que o indivíduo responde em decorrência apenas da prática da conduta omissiva é característica de crime omissivo próprio. Tudo bem? Está errado mais uma vez. Podendo ser citado, por exemplo, o crime de omissão de socorro. Bem, mas a omissão de socorro é crime omissivo próprio. E ele está incluindo a omissão de socorro como um crime omissivo impróprio. Está errado também. Depois, no final, ele diz: já no crime omissivo próprio, o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Isso é característica de crime omissivo impróprio. Eu sei que as expressões podem trazer uma confusão, mas a gente precisa se dedicar para analisar separadamente o que é crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. Letra A está fora. Letra B. No crime omissivo próprio, o agente responde pelo resultado que deu causa. Já no caso de crime omissivo impróprio, este se aperfeiçoa com a simples omissão. Pessoal, os conceitos estão trocados, tá bom? O crime omissivo próprio, ele se aperfeiçoa com a simples omissão, ao passo que o crime omissivo impróprio, ele produz a consumação quando há a produção do resultado. Então, ele inverteu os conceitos na letra B. Isso acontece muito, cuidado. Letra C. Os denominados delitos omissivos próprios, como os omissivos impróprios ou comissivos por omissão, são considerados crimes de mera conduta, posto que a omissão não pode dar causa a qualquer resultado. Pessoal, está errado. A omissão, em decorrência da natureza jurídica daquele comportamento, vai fazer com que a não produção do resultado, melhor dizendo, que a não ação do indivíduo irá trazer a consequência jurídica. Eles não são considerados crimes de mera conduta, beleza? Porque é possível sim a ocorrência do resultado. Não por conta da omissão, mas sim por conta do fato de que a pessoa se omitiu, tendo ali condições de agir ou tendo o dever de agir, tá bom? É a análise mais correta. Letra D. Os denominados crimes omissivos próprios admitem tentativa. Errado, eu já falei isso durante a aula. Crime omissivo próprio não admite tentativa. Os que admitem tentativa são os omissivos impróprios. Letra E. O crime omissivo próprio, o omitente não responde pelo resultado, perfazendo-se o crime com a simples omissão do agente, podendo ser citado como, por exemplo, o crime de omissão de socorro. Já no crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio, o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Perfeita a letra E de elefante na nossa segunda questão. Avançando para a nossa terceira questão, vamos lá, me acompanhe aí. De acordo com a teoria geral do crime, assinale a alternativa correta. Letra A. O conceito analítico de crime tem como objetivo estudar a essência do crime, ou seja, o comportamento criminoso em si. Pessoal, o conceito analítico, ele analisa a estrutura
estrutura do crime, dentro daqueles elementos que são ali os substratos do crime que a gente já apurou. O conceito que ele visa apurar a essência do crime, o crime em si, o comportamento criminoso em si, é o conceito material de crime. Cuidado com isso, letra A está fora. Letra B de bola. Um dos elementos que integram o fato típico é a voluntariedade, de modo que a conduta criminosa não pode sofrer uma interferência física externa. Exato. Se o comportamento é voluntário, é porque o próprio agente ele deseja a prática criminosa e sem que haja nenhuma interferência sobre a sua conduta, ele vai lá e pratica o ato. Ele vai lá e empurra a pessoa com o objetivo de lesioná-la, ele pega a arma de fogo e atira com o objetivo de matá-la e assim por diante. Pode ficar com a letra B de bola como correta. Vamos na letra C de casa. O resultado normativo é a modificação real produzida pela conduta criminosa. Errado. O resultado normativo, pessoal, é a ofensa à norma jurídica. O resultado material ou resultado naturalístico é que vai ser a modificação real produzida pela conduta. Letra D de dado. A conduta compreende um fato humano, voluntário e ou involuntário? Apenas os atos voluntários. Os atos involuntários não entram no conceito de conduta. E a letra E. A consciência inserida na conduta pode ser afastada pela coação física irresistível. Não, a consciência ela pode ser afastada pelo sonambulismo ou pela hipnose, tudo bem? Quando a gente fala de coação física irresistível, ela afasta a voluntariedade, tudo bem? Pessoal, foi um prazer enorme ficar com vocês aqui durante esse período. Estamos à sua disposição aqui no curso Seju Norte e vamos lá, intensifique os estudos que as provas estão chegando. Grande abraço e até a próxima.